Olá, bem-vindos de volta. Bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o professor Djalma, seu professor de matemática. Beleza? Hoje, nossa segunda videoaula da nossa playlist Funções. Na primeira videoaula, nós trabalhamos funções por meio de conjuntos, e na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar domínio, contradomínio e imagem de uma função. Mas, antes disso, não esquece, dá um joinha lá no meu canal, se inscreva no canal, beleza? Toca lá o sininho para que a gente possa divulgar bastante o canal e alcançar muitos e muitos estudantes aí Brasil afora. Tranquilo? Bora então para mais uma videoaula. Então, para nossa aula número 2. Nossa agendinha de hoje está aí definida. Notação de um conjunto, é isso que nós vamos ver. Notação de um conjunto. Generalizar, né? Generalizar uma função de uma variável real, porque nós vamos trabalhar com funções de variáveis reais, mas uma única variável. Depois definir ela geometricamente, né? Mostrar uma função geometricamente com o seu domínio, contradomínio e imagem. Tranquilo? Então olha lá, vamos retomar a nossa ideia da aula 1. Né? Usando conjuntos, vamos retornar a nossa ideia da aula 1. Dados dois conjuntos, um conjunto aqui definido como conjunto A e o conjunto B, A e B, uma função de A em B, uma função de A em B, uma função de A em B, é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente ao a um único elemento y pertencente a B. Nós vimos isso na aula 1, né? Agora, como que eu defino isso? Como é que eu faço a notação disso? Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um x, por isso que nós acabamos de ler. Aqui eu tenho os valores de y. Então, olha lá. Notação disso. Então, aqui eu tenho uma função. No caso de uma função, claro. É uma função, o próprio f, né, vem de função de A em B. É uma função de A em B. E posso chamar também de f de x. Posso usar a seguinte notação. F de x é igual a meu y. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo, fica mais fácil de compreender isso. Vamos fazer um exemplozinho numérico, fica mais fácil de compreender. Olha lá, olha esse exemplo numérico. Imaginem, neste exemplo numérico, que nós temos os seguintes valores. Tem um conjunto A, tem o conjunto B. Conjunto A é o que mesmo? Conjunto A, lá na aula 1, o que nós vimos mesmo? O conjunto A é um conjunto de partida. E o conjunto B, o conjunto de chegada. Não é isso? Então, dado um conjunto A e um conjunto B, eu vou colocar alguns valores aqui. No conjunto A, eu vou colocar o valor 1, 2, 3. No conjunto B, o valor 3, 6, 9 e 20. 3, 6, 9 e 20. Portanto, eu tenho uma função de A em B, de A para B ou de A em B. E vou definir essa função como sendo uma lei de formação, né, uma lei de correspondência, como sendo a seguinte. F de x será igual a 3x. F de x igual a 3x é a minha lei de correspondência. Minha lei de correspondência.
E a lei de correspondência, f de x é igual a 3x. f de x é igual a 3x. Beleza. Então vamos lá. Vamos calcular isso. Calcular. Vamos calcular. Olha só. Vamos calcular. Então, o meu f de quanto? Primeiro elemento aqui, ó, do 1. Não é uma lei de correspondência? Do elemento número 1. Então eu venho lá e faço assim. Elemento número 1 vai ser igual. Seguindo essa lei de correspondência, ele vai ser 3 vezes o valor do x. O x está valendo 1. Portanto, isso vai dar 3 vezes 1, 3. Ah, tá. Então, espera lá, professor. Então é o seguinte, a minha correspondência, minha lei de correspondência vai me permitir fazer aquelas ligações lá da primeira aula. Olha só, quando o meu x valer 1, o meu y vai valer 3. Está aqui a primeira correspondência. E vamos continuar. Vamos continuar. Pegar o próximo elemento de A. F de quanto? De 2. É igual a 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Tô entendendo, tô entendendo. Olha lá. 2. O meu correspondente, pela lei de formação, é o 6. É isso? 2 é o 6. Olha aqui, ó. 2, quem corresponde a ele é o 6 do outro lado. 2, quem corresponde a ele é o 6 do outro lado. Continuar. Quem é o nosso próximo agora? Eu vou apagar aqui para poder escrever depois. Senão vai ficar bagunçado aqui nossa lousa. Então olha só o que eu vou fazer. Continuar desse lado aqui. Continuando então. Olha só, nossa lei de formação, né? F. Agora é F de 3, né? O último número lá do conjunto A, o conjunto de partida. F de 3. F de 3 será igual então ao quê? 3, que é da minha lei de correspondência, vezes o 3, que é este aqui do conjunto de partida. Portanto, o meu F de 3 vai valer 9. Ok, olha lá, ó, vou ligar. F de 3 vai valer 9. E aí alguém pode perguntar lá, lembrando da primeira aula, é uma função? Claro, claro. Olha só, isto é uma função, pois todos os elementos do conjunto A possuem um único correspondente em B. E todos os elementos do conjunto A têm um correspondente em B. Não tem ninguém aqui vazio. Todos os elementos do conjunto A foram utilizados. E todos os elementos do conjunto A só têm um único correspondente em B. Então eu posso afirmar, né? Essa relação realmente é uma função. Lembram? Lá da primeira aula, ela é uma função. O que nós vamos ver agora, o que veremos agora, é aproveitar agora este exemplo para definir o que é domínio de uma função. Vejam só, domínio é todo o conjunto partida. Domínio é todo o conjunto de partida. Então, se eu olhar aqui, o meu domínio é formado pelos elementos número 1, 2 e 3. Neste exemplo, meu domínio é 1, 2 e 3. O meu contradomínio, cuidado agora, hein? Cuidado. O meu contradomínio são todos os elementos do meu conjunto de chegada. Quem é? 3, todos, né? Todos. 6, o 9 e o 20. O 20? Sim, o 20. Ele faz parte do conjunto B. Então, todos os elementos do conjunto B, eu vou tentar marcar aqui todos os elementos do meu conjunto B
são, na verdade, o meu contradomínio. Meu contradomínio. Tranquilo? Agora, olha só. Quem é a minha imagem, professor? Quem é a imagem olhando para este exemplo? Olhando para este exemplo, a imagem é dada por quem? A imagem são todos os números que correspondem, né, que recebem uma seta, ou seja, a imagem é formada pelos correspondentes dos números A em B. Não é isso? Ó, a minha função é uma função de A para B. Então a minha imagem são todos os números cujos correspondentes, todos os números que correspondem a um elemento de A. Ou seja, resumindo, né, cara? Resumindo, é todo elemento que recebe uma flechinha em B. Ou seja, quem recebeu flechinha em B? O meu 3, o meu 6 e o meu 9. 20, professor? Não, 20 é contradomínio. Imagem, só aqueles que recebem a setinha. Tranquilo? Com esse exemplo, nós já eliminamos lá o nosso início, né? Já falamos aí de domínio, contradomínio e alguma coisa já de notação de função, certo? Agora nós precisamos generalizar funções, né? Colocar isso numa escrita mais adequada. Como nós vamos fazer isso? Né? Uma escrita mais matemática disso. Funções de uma variável real, R em R. Olha só, olha essa anotação. A notação, então, é dada da seguinte forma. Olha, f, que vem de uma função, f de função, né? De um conjunto, ou melhor, um subconjunto D, chamado domínio, que está contido no conjunto dos números reais em reais. Essa é uma notação, né? Uma notação, generalizando, notação de uma função. Aonde esse subconjunto D, subconjunto dos números reais, né? Um subconjunto que está dentro do conjunto dos números reais, é denominado domínio. Certo? E aqui ainda a gente pode extrapolar um pouquinho e fazer o seguinte. Esse domínio, então, nada mais é essa relação inteira que dita é um x para um f de x. Certo? E este lado, esse f de x, nada mais é que a nossa imagem. Então, o que nós temos aí de forma generalizada, generalizando aí uma função real, lembre, nós estamos falando de função real de R em R, função de uma única variável. Vou até colocar aqui uma variável. Uma variável. Tranquilo? Uma variável. Então, como que eu escrevo isso aí, professor, mesmo? É a função f. Olha lá. É a função f de um subconjunto dos números reais, que aqui está determinada como D de domínio, certo? Que está contida, lógico, é um subconjunto dos números reais em um número real. Né? É uma notação que a gente encontra aí nos livros didáticos, nos livros paradidáticos ou nos livros de cálculo, no caso aí do ensino superior. Então,
Como que eu faço isso? Generalizando mesmo, como é que eu mostro uma função? Escrevo lá aqui uma função bem definida, né? F de função, dois pontos. D é um subconjunto contido no conjunto dos números reais, né? Símbolo de números reais, em reais. Tranquilo isso? Essa ideia? É a mesma coisa, né? Só que aqui de uma forma generalizada. Quando a gente estava trabalhando lá com os conjuntos A e B, na verdade nós fizemos que função é A em B. É a mesma coisa. Esse A é um domínio, né? Contido no conjunto dos números reais, um subgrupo, né? Um subconjunto dos reais. E B é o meu conjunto imagem. Tranquilo? Mesma coisa, não mudou. Só escrevemos aí de uma forma mais genérica, mais clássica da matemática. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar a nossa ideia. Nós vamos fazer isso agora. Por que nós falamos reais em reais, né? Olha só, geometricamente, uma função, quando ela é representada geometricamente, o que acontece com essa função geometricamente? Veja, geometricamente nós temos lá por que ela é R em R, é um produto cartesiano, né? R em R é um produto cartesiano. Né? Quando a gente tem aqui, esse R ao quadrado, não é que eu vou pegar um número e elevar a um quadrado, né? Isso aqui é só uma representação, né, de R como um produto cartesiano. Se eu olhar para uma função, né, olhando para uma função lá, essa aqui que nós resolvemos o exemplo, veja, sempre eu tenho, né, um par ordenado. Sempre eu tenho um par ordenado. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, nesse exemplo. Eu sempre tenho um par ordenado. Como? Como assim? Olha lá. Quando eu tenho no elemento A o número 1, ele tem lá um correspondente em B, 3. Quando eu tenho, neste exemplo, o número 2, ele tem um correspondente 6. E quando eu tenho o número 3, ele tem um correspondente 9, neste exemplo, né? Um par ordenado. Então, se eu generalizar isso e mostrar isso graficamente, o que eu tenho, na verdade, é que a correspondência entre A e B, né, uma função A em B, vai sempre estar me gerando um X e um Y, um par ordenado. E quando a gente falamos em par ordenado, nós temos que lembrar de um gráfico cartesiano, de um plano cartesiano. Então eu tenho lá o meu domínio, que são os valores de x, podendo ser ou não todos os reais. A minha lei de formação vai determinar. E tenho lá também, né, o meu x e tenho lá o meu y, que é o meu contradomínio. Meu y é meu contradomínio. Todo o meu conjunto numérico y é o meu contradomínio. Contradomínio. Então eu posso afirmar então que meu y aqui é meu contradomínio. Claro, vai depender da lei de formação, de correspondência. Todos os elementos de y são contradomínio? São. Todos são imagem? Não. Não, a imagem vai depender da minha lei de formação, como a gente vai ver num exemplo lá embaixo. Mas olha o que é interessante olhar nisso aqui num gráfico, né? Quando eu olho para um gráfico, eu vou imaginar aqui uma curva qualquer. Deixa eu apagar aqui e colocar uma curva mais acentuada aqui. Uma curva, certo? Quando eu olho para o gráfico e vejo uma curva, é fácil perceber, no caso de uma função, ainda não ficou bom. Pronto, olha lá. Eu tenho uma curva e eu falo assim, professor, olhando para esse gráfico, num plano cartesiano, eu posso afirmar simplesmente que isso é uma função? Olha só que legal, cara. Posso. Se eu pegar e
cortar essa linha, este gráfico, de forma vertical, por linhas verticais. E essas linhas só tocarem o gráfico em um único ponto, isto é uma função. Como, professor? É uma função. Olha só, vou pegar outra linha e vou traçar aqui, ó. Qualquer lugar do gráfico. Vou pegar outra aqui, ó. E vou traçando aí. Linhas verticais, tá bom? Linhas verticais no meu gráfico. Vou traçando essas linhas verticais aqui. Vou traçando. Mais uma. Opa. Vou traçando linhas verticais. Deixa eu só tirar essa linha daqui. Vou traçando linhas verticais. E vou observando que essas linhas só cortam a minha curva, a minha função, em um único ponto. Em um único ponto. Não corta em dois. Né? Não corta em dois. Se isto é verdade, isso aqui, olhando para um gráfico, eu posso dizer, isso aí é uma função. É uma função. Olha só. É uma função porque eu tenho um x e um y, ou seja, para cada y eu só tenho um único... Desculpa, para cada x eu só tenho um único y. E é verdade quando eu olho para o gráfico. Olha só esse aqui, ó. Pegar esse x aqui, ó, um x qualquer. Veja, ele só tem um único valor lá no meu y. Só um único valor. Então eu posso afirmar, isso é uma função. Geometricamente é isso, né? Por isso que a gente fala x em x, ou no R2, né? No plano dimensional x e y, m, R2. Tranquilos? É isso. Agora, olha só, um contra-exemplo para entendermos melhor. Imagine a seguinte situação agora. E eu digo assim, que essa circunferência é ou não uma função. Olha a técnica, a mesma. Vamos pegar agora, vamos pegar aqui, ó, e vamos traçar linhas verticais. Ó, vou traçar uma primeira linha vertical, outra, e vou traçando linhas verticais. O que eu percebo quando eu traço essas linhas verticais? Né? Eu percebo quando traço essas linhas verticais, aqui é o meu x e aqui é o meu y, percebo quando eu traço essas linhas verticais, essas linhas cortam essa circunferência em dois pontos. Então está dizendo para mim o seguinte, olha, que para este x aqui, que eu vou chamar de x1, aqui, ó, existe pelo menos, né, pelo menos um y1, olha lá, e um y2. É função? Pode acontecer isso nas funções? Pode ou não? O que vocês acham? Não, né? Nós vimos na última aula. Não pode. Isso aqui não é uma função. Não é uma função. Por que não? Porque para cada elemento do conjunto A, que aqui está representado como x1, só pode haver um único correspondente no conjunto B, que aqui é representado por y. E aqui não, ó. O x1 tem o y1, ó lá, e o y2. Tranquilo? Não é função. Agora vamos num exemplo numérico para ir finalizando a nossa aula, para ela não ficar tão longa. Vamos num exemplo numérico completinho até o final dele. Né? Até o final desse exemplo aí. Vamos lá? Vamos ver o que vai dar esse exemplo numérico.
Primeiro vamos representar esse exemplo numérico, né? Representar esse exemplo numérico como dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, né? Conjunto A e conjunto B. O conjunto A formado pelos elementos 3, menos 2, 1, 0. O conjunto B formado pelos elementos 7, menos 4, 3, 1, 8, 10. Vou colocar eles no diagrama. Vamos colocá-los no diagrama de A. Vamos colocar lá dentro do conjunto. Então, olha lá como vai ficar isso. Conjunto A é formado por 3, menos 2, 1, 0. Conjunto B, 7, menos 4, 3, 1, 8 e o 10. Quase que não deu, hein? Ok. E vou dizer para vocês o seguinte, que esta é uma função, tá bom? Essa relação de A em B é uma função. Estou afirmando, tá bom? É uma função. E que a lei de correspondência desta função é dada por f de x igual 2x mais 1. Ok, é uma correspondência. Então vamos lá. Olha só. Eu vou usar um recurso agora aqui. Deixa eu só refazer. Eu vou escrever isso de uma outra forma para que o meu aplicativo consiga entender o que eu estou fazendo. Então, f de x também denominado como meu y é igual a 2x mais 1. Então vamos lá. 2x mais 1. Agora ele vai reconhecer. Tá lá. Olha lá que legal, ó. Ele já me monta aí o meu gráfico, né? Já me monta o meu gráfico. E vamos ver se essa correspondência tá legal. Vamos inserir isso na página. Seria aqui na nossa lousa. Vou trazer isso aqui para perto. Trazer aqui para perto. E vamos ver se essa correspondência aí, pelo menos de uns dois números, porque aqui precisaria aumentar um pouquinho. Mas vamos ver com esses dois números para ver se nós conseguimos aí chegar. Olha só. Aqui ele diz o seguinte. Y é igual a 2x mais 1. Ou f de x igual a 2x mais 1. Então tá bom, vamos lá. Vamos usar o f, que é mais fácil para conseguirmos aí entender. F, então, f de quem? Do primeiro elemento de A, 3, é igual a 2, que multiplica o 3 mais 1. Por quê? Porque eu estou usando essa lei de correspondência, né? É essa a nossa lei de correspondência nesse momento. Então vamos lá. 3. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então entendi, peraí. Quando A vale 3, ou meu X vale 3, lá no meu conjunto de partida, o meu correspondente é 7. Vamos continuar. F de quanto agora? De menos 2. F de menos 2 vai ser igual a 2, que multiplica menos 2. É bom colocar entre parênteses, né, para não confundirem na hora aí os sinais. Igual. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, aquela regrinha básica de sinal, vai dar menos 4. Menos 4 com 1, quanto dá? Menos 4 com 1,
menos 3. Menos 4 com 1, menos 3. Certo? Vamos lá. Quando o meu... Aqui eu preciso fazer só uma correçãozinha. Aqui é menos e aqui é menos de Djalma, senão isso não dá certo, né? Então, olha lá. Quando o meu x vale menos 2, quando o meu x valer menos 2, o meu y vai valer menos 3. Então, isso está aqui, ó. Pela lei de correspondência, menos 2 está com menos 3. Menos 2 com menos 3. Tranquilo. Continuar. Próximo número, 1. 1 vai ser igual a 2 que multiplica o 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, quando o meu x, que faz parte do conjunto A, valer 1, o seu correspondente do outro lado vale 3. Seu correspondente do outro lado vale 3. E agora, cara, correspondente vale 3. Eu vou ter que arrumar novamente aqui. Tem um erro aqui. Eu vou prolongar um pouquinho isso aqui. 7 menos 4 menos 3, faltou um 3 aqui, né? Faltou um 3 aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse conjunto é composto também. Coloquem aqui o mais 3, esse conjunto, né? Vou reescrever, porque senão isso vai dar uma confusão. Menos 4, menos 3, 3, 1, 8, 10. Esse é o conjunto B a ser considerado, certo? E eu vou colocar também, né? O 3 tem que estar aqui, né? O 3 tem que estar aqui. O 3 positivo também faz parte desse conjunto. Então, olha lá. Quando o meu x valer 1, o meu y vai valer 3. E assim, tá, gente? É na real, é fazendo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Corrige na hora, vê que tá errado e acerta. Não tem nada aqui programado com script. É ao vivo e real. Tá fazendo e corrigindo se for necessário. Então, olha lá. Continuando, então. O meu f agora de quem? O meu f de 0 será igual ao quê? 2, pela minha lei de formação ou lei de correspondência, né? Esta aqui. 2 vezes o meu 0 mais 1, igual 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então quer dizer que quando o meu valor for 0, o meu y vai valer 1. Ok. Pergunto, todos os elementos do conjunto A de partida foram utilizados? Sim, foram. Ok, primeira observação. Segunda observação, cada elemento do conjunto A só tem um único correspondente em B? Sim. Ok. É uma função, está confirmado, é uma função. Nós já havíamos falado, eu já havia afirmado, isso aqui é uma função. E graficamente essa função, olha só, cara, graficamente eu posso olhar para cá, para a função mesmo. Quando o meu x valer 0, quanto vale meu y? Olha lá, 0 vale quanto? 1. Olha lá, tá aqui, ó. Este ponto, se formos pensar lá naquela ideia, né, de plano cartesiano, se formos pensar na ideia de plano cartesiano, este ponto nada mais é que 0 e 1. Ok? Próximo. Vou pegar um próximo ponto lá, o menos 2. Vamos pegar o menos 2. Menos 2, 0, 1, menos 2. Para x,
ó, menos 2 para x, em y, ou seja, a sua imagem do outro lado, pela lei de correspondência, é menos 3. Então vamos lá. 1, 2, 3, menos 3. Então nós estamos falando que este ponto é este aqui no R2. Este ponto tem coordenadas menos 2 e menos 3. É o par do plano cartesiano que nós havíamos falado. Certo? É o par. Tudo bem? Tranquilos, né? Finalizamos então. Eu agora estou finalizando a nossa videoaula. Vou extrapolar um pouquinho e vou colocar isso de forma geométrica, finalizando aqui, né? Olha só que legal. Vamos finalizar isso da seguinte maneira. Finalizar essa aula da seguinte forma. Tenho aqui então meu plano cartesiano, tenho lá o meu y e o meu x. Eu posso também definir esse R2, esse plano cartesiano, quando eu tenho lá a minha função, né? A minha função, finalizando a nossa aula, f de função, de um domínio contido no conjunto dos números reais. Então esse D é um subconjunto dos reais em reais. Ok, professor, ok. E falei que isso era no R2, porque tratava-se simplesmente de um plano, ou melhor, de um produto cartesiano de um número real por outro número real, que resultaria num x e num y. Ok? E agora, fechando a nossa aula, fazendo uma notação até de conjunto já, né? Eu posso dizer então que esse x e y, vamos ver aqui, que esse x e y, eu posso dizer então que o meu x, deixa eu apagar para ficar um pouquinho melhor, eu vou colocar mais para a esquerda. Então vamos lá. Fechando a nossa aula, eu posso dizer então, já usando uma notação de conjunto, que meu par ordenado x e y pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, pertence ao meu R2, porque eu estou falando do meu plano cartesiano. Dois pontos. Onde, né, y é igual a um f de x. E meu x pertence ao domínio D, usando aí uma notação de conjuntos. E ainda melhorando mais essa notação de conjuntos. Então aqui eu tenho um x e um y. O meu y, fechando o nosso resumo, seria todo o meu contradomínio. O meu x é igual ao meu domínio. O meu x1 tem um correspondente chamado y1, onde y1 é igual à minha imagem. E falando ainda no R2, eu posso ainda dizer que meu R2 é igual, formado por um XY, onde x pertence ao conjunto dos números reais, o meu y pertence ao conjunto dos números reais e fecha a régua, lembrando, né, que esse R2 nada mais é que um produto de R
em R. Tranquilo, pessoal? Essa era a nossa aula de número 2. Próxima aula eu pretendo trazer exercícios, né? Já fazendo um spoiler da próxima aula, trazer exercícios para fechar a aula 1 e 2 e depois avançarmos aí no estudo de funções.